Fala galera, eu sou o professor Ricardo André Monteiro, aqui na matéria de ética, e hoje nós vamos estudar o assunto inicial da matéria, tá? Tomando como base aí o Estatuto da OAB, nossa Lei Federal 8.906, Estatuto da Advocacia e da OAB de 1994, tá? É um dos 3 diplomas legais que a gente estuda na matéria de ética, junto com o Código de Ética, que não é uma lei, na verdade, é um ato normativo emanado pelo próprio Conselho Federal, né? Mas tem força vinculativa de lei para os advogados, né, digamos assim, e também o Regulamento Geral, que também não é lei stricto sensu, mas tem o mesmo poder normativo, a mesma força vinculante. Então são esses 3 instrumentos normativos, lato sensu, falando assim, né, que nós temos que estudar aqui na nossa matéria. E hoje o assunto é atividades da advocacia. Nós vamos falar aí dos atos privativos da advocacia, dos atos do estagiário, vamos ver quem é que pode exercer a advocacia e outro detalhe. Vamos fazer a análise dos 5 primeiros artigos do Estatuto. Vamos lá, me acompanhe, que é bem tranquilo, vai passar que vocês não vão nem sentir. Atividades privativas da advocacia. O que é isso? Todos esses temas que eu vou tratar a partir de agora, nessa aula, são importantíssimos para o teu exame da ordem. Todos eles já caíram e possivelmente, provavelmente, vão cair novamente aí na tua prova, beleza? Então, artigo 1º já começa dizendo quais são as atividades privativas de advocacia. A atenção aqui é para essa palavra privativas. Vamos ativar nossa caneta. Privativas quer dizer que só quem é advogado, logicamente, vai poder exercer essas atividades. E advogado é aquele que se inscreve na OAB como advogado, não basta ser bacharel, beleza? A pegadinha aqui é essa. Já no 1º artigo, as questões vêm trazendo, por exemplo, situações de pessoas que até são formadas em direito, de repente até já foram aprovadas no exame da ordem, mas não basta ser formado em direito, não basta ter sido aprovado no exame da ordem para exercer atividades privativas de advocacia. Professor, não basta ter sido aprovado no exame da ordem? Não. Lá no seu artigo 8º, que vai ser assunto aí de uma outra matéria, quando trata da inscrição do advogado, vocês vão ver que a aprovação no exame da OAB, ele é apenas um dos requisitos para a inscrição do advogado. Então, se o examinador trouxer para você a informação isolada de que aquela pessoa, por exemplo, ela é bacharel em direito e ela foi aprovada no exame da OAB, mas não trouxer a informação clara, expressa, de que aquela pessoa é advogado regularmente inscrito na OAB, então essa pessoa não vai poder praticar os atos privativos de advocacia. Vamos ver agora quais são esses atos privativos de advocacia. Está lá, logo no inciso 1º, a postulação, vou ler como estava na lei, depois a gente faz os comentários, a postulação a qualquer órgão do Poder Judiciário e aos juizados especiais. Postulação, né? O ius postulandi. Quem é que, em regra, tem o ius postulandi? É o profissional, é o técnico advogado, que é quem pode aí, representando os interesses da parte em juízo, falar por ela, quem tem o domínio aí, ou pelo menos se espera que tenha, daquela matéria técnica, tá? Então, por que isso aqui está arriscado? Qualquer? Porque, em algumas situações excepcionais, a própria lei delega, autoriza esse ius postulandi à própria parte. Então, o advogado vai ser dispensado. Então, regra geral, o ius postulandi é do advogado. Mas, em algumas situações, como por exemplo, a impetração de habeas corpus, como a gente vai ver mais abaixo, a própria lei traz essa ressalva, né? O habeas corpus ele pode ser impetrado por qualquer pessoa, independente da formação, até pelo próprio preso, o próprio punho, não tem nenhuma formalidade, né? Como estamos aí tratando, por meio do habeas corpus, de um bem jurídico de supremo interesse para a nossa república, né? Nosso Estado, que é a liberdade, faz-se então essa concessão, essa possibilidade de qualquer pessoa possa impetrar habeas corpus em favor de outrem que se acha aí preso ilegalmente ou então ameaçado de ser preso, de ter a sua liberdade de ir e vir tolhida, beleza? Então, mas por que foi suprimida? Então, habeas corpus não precisa, já seria o motivo para tirar essa expressão. Mas também, juizados especiais cíveis, até 20 salários mínimos. Os advogados são dispensáveis. Se a parte quiser ingressar sozinha e discutir aquela causa sozinha no juizado especial cível, criminal não, tá? Cível, então é possível.
beleza? Também é possível na Justiça Trabalhista, apenas na primeira instância. Em algumas situações, a CLT também coloca que a parte, né, o trabalhador, pode sim ingressar com sua demanda, independentemente de estar acompanhado de advogado. Então, essa é a primeira ressalva, tá? Via de regra, então, a postulação vem a favor do profissional advogado. Em algumas situações excepcionais, é possível dispensar a presença do advogado. E por isso, por meio dessa ADIM 1127, dígito 8, essa expressão qualquer foi riscada. Então, se vier na tua prova dizendo que o advogado ou melhor, que a atividade de postulação a qualquer órgão do Poder Judiciário e a juizados especiais, marque como falso, porque não é verdadeiro. Não é a qualquer. Em algumas situações excepcionais, o advogado pode ser dispensado. Segundo, também é privativo de advogado as atividades de consultoria, assessoria e direção jurídicas. Beleza, o que é isso então, professor? Bom, a consultoria difere da assessoria em que sentido? A consultoria é aquela prestação de um esclarecimento a respeito de algum ponto, alguma dúvida surgida, né, de seu cliente, de alguma pessoa que vai te consultar de forma eventual, de forma pontual, né? Foi aquela vez, foi aquela consulta que você fez, você emitiu um parecer, de repente escrito sobre aquele assunto, aquela demanda tributária, ou aquela demanda trabalhista, ou aquela forma de conduta daquela empresa, ou então de forma verbal mesmo ali no seu atendimento. Então, consultoria jurídica para se consultar, para tirar dúvida, para esclarecimentos, pareceres, é necessário então, se for consultoria jurídica, que seja advogado, é atividade privativa da advocacia, tá? A assessoria, basicamente, se traduz naquele serviço que ele é mais constante, né? Existem empresas que, pelo grande nível de demanda, acaba contratando uma assessoria praticamente ali permanente e frequente de um escritório. Então, isso também é atividade privativa do advogado, daquele bacharel em direito regularmente inscrito na OAB como advogado. E por fim, aliás, por fim não, e direção jurídicas, né? Quando o órgão ou uma empresa tem lá um departamento jurídico, o diretor tem que ser advogado, tá? É uma atividade privativa da advocacia. E por que não é por fim? Vejam, eu coloquei aqui uma observação, atenção ao artigo 7º do Regulamento Geral. Nós estamos aqui no Estatuto da OAB. Então, eu estou fazendo o link aqui com o Regulamento Geral, lá no artigo 7º. Por quê? Porque, além dessas expressões, consultoria jurídica, assessoria jurídica e direção jurídicas, o artigo 7º do Regulamento Geral diz também que é privativo do advogado a atividade de gerência jurídica, que quase aí são equivalentes, né? Diretor jurídico, gerente jurídico, são expressões equivalentes que podem vir, eventualmente, na tua prova, e não se confunda, porque também vai ser privativo do advogado, tá? Continuando então, vamos lá, o que a gente vai falar agora? Como a gente já viu, ó, habeas corpus em qualquer instância, até lá no STF, pode ser que você tenha um habeas corpus tramitando que não tenha sido impetrado por um advogado, né? De repente, se o STF aceitar ali e tiverem presentes as condições de admissibilidade, você vai ter um julgamento pela nossa Corte Suprema de uma ação, né? O habeas corpus é uma ação impetrada por uma pessoa que não foi advogado. Então, a gente já falou sobre isso exaustivamente, não se inclui na atividade privativa da advocacia a impetração de habeas corpus em qualquer instância, em qualquer tribunal. Continuando, agora estamos falando de um outro tipo de ato que também é privativo da advocacia. Vejam, vamos fazer a leitura juntos do parágrafo 2º e aí a gente faz o comentário. Os atos e contratos constitutivos de quem? De pessoas jurídicas, os atos e contratos constitutivos de pessoas jurídicas, sob pena de nulidade, só podem ser admitidos a registro nos órgãos competentes quando visados por advogados. Então, é um ato privativo da advocacia, o que? O visto em atos e contratos constitutivos, em atos e contratos constitutivos de pessoas jurídicas. Quer dizer, quando a pessoa jurídica quer ter vida, ela vai se inscrever no órgão competente, através do seu ato constitutivo, onde vão estar descritos ali os seus sócios, eventualmente o capital social,
a distribuição de funções, eventual hierarquia, né? Quem é o diretor, quem é sócio minoritário, majoritário, pronto. Pega esse ato, esse documento, ele tem que registrar, via de regra, na junta comercial ou em outro órgão competente. Só que antes de registrar, ele precisa ser visado, ele precisa ser avaliado por um advogado. Esse visto, como já foi visto, então, olha aí, só pode ser feito pelo advogado, beleza? É mais um ato privativo da advocacia. Se não tiver esse visto, aquele ato de registro daquela pessoa jurídica vai ser considerado, então, nulo, sob pena aí de nulidade, como está colocado aqui na lei. Ó. Se não tiver o visto do advogado no ato constitutivo, ele vai ser considerado nulo. Só podem ser admitidos quando estiverem visados por advogados. E o que é esse visto? Para que dizer só assinatura do advogado? Não. O advogado, obviamente, vai ter que fazer uma análise ali para ver se o objeto daquela pessoa que está nascendo, pessoa jurídica, né? Ele é lícito, se ele está de acordo com a legislação, se a enquadração, ou o enquadramento do tipo de empresa é o correto, enfim, é realmente uma revisão, né? E o advogado assina ali e atesta que aquela pessoa jurídica está nascendo conforme a lei. Vamos lá. Qual é a primeira observação que eu tenho a fazer a esse respeito? Pode cair tanto aqui na nossa matéria, tá? Como também pode cair lá na matéria de direito empresarial. O que, professor? Bem, eu não disse que as pessoas jurídicas precisam registrar, né, no órgão competente o seu ato constitutivo? Beleza, mas nem todas vão precisar desse visto do advogado. A exceção é a lei complementar que traz, Lei 123 de 2006, visando a desburocratizar, facilitar a vida aí do empresário que está trabalhando com microempresa e com empresa de pequeno porte, não precisa do visto do advogado, tá? É uma exceção, não precisa do visto do advogado, beleza? Microempresa, empresa de pequeno porte, não precisa do visto do advogado para poder funcionar. O seu ato constitutivo pode ser registrado sem essa formalidade. Observação número 2. O que vocês têm que saber ainda sobre esse assunto para a gente poder avançar? Bem, esse ato de dar o visto nesse ato constitutivo de alguma pessoa jurídica não poderá ser feito por um advogado que trabalhe, que preste serviços, tá, em algum órgão da administração pública, direta ou indireta, daquele mesmo estado da repartição competente para o registro. Exemplo, professor, não entendi. Vamos lá, pessoa jurídica quer que um advogado dê o visto lá no seu ato constitutivo, para ele poder ir registrar na junta comercial do estado X. Então ele procura você, mas você que mora nesse estado X, você é servidor de, vamos supor, uma universidade estadual. Então é um órgão aí, uma autarquia estadual, né, da administração indireta, e se esse órgão for do mesmo estado do órgão que vai registrar o ato constitutivo, que você vai visar, não pode. Há um impedimento aí por parte do advogado, tá? Que não pode, quando ele prestar serviço, isso já caiu, é importante vocês entenderem, porque não pode, há um impedimento para o advogado. Vamos ler então. Impedimento do advogado que presta serviço a órgão da administração pública, direta ou indireta, tá? Estadual, que seja da mesma unidade federativa que a junta comercial ou da repartição administrativa que for competente para o registro. Então não pode, o advogado não vai poder dar o visto, beleza? Ficou compreendido, né? Vamos avançar. E o parágrafo 3º é bem simples a compreensão, está dizendo lá, é vedada a divulgação da advocacia em conjunto com outra atividade. Logo no início do Estatuto da OAB e da Advocacia está colocado lá a proibição de se divulgar, apesar de a gente ver aí, quase que todos os dias, é muito comum, está lá no escritório a plaquinha, advocacia e contabilidade, corretor de imóveis e advogado. Não pode a divulgação, a publicação, tá? A vinculação de qualquer outra atividade, perícia contábil, com a advocacia. Não pode fazer essa vinculação. Ah, professor, eu não posso então exercer outra profissão, não posso ser corretor? Pode, eu não disse isso. O que não pode é a publicação
em conjunto, a divulgação em conjunto. E se eu tiver, professor, as duas profissões e só tem um lugar para poder trabalhar, eu vou poder colocar a placa? Não, você vai ter que separar os locais, ainda que precisa ali fazer uma divisória para poder estabelecer que são coisas diferentes, que são distintas. Senão, você pode vir a sofrer aí um processo administrativo na OAB por conta dessa vinculação, porque é vedada a vinculação de qualquer outra atividade. Artigo 2º, vamos falar agora sobre a importância que a lei dá ao advogado, logicamente aí buscando seu fundamento de validade na Constituição Federal, que também traz esses ditames, que diz que o advogado é indispensável à administração da justiça. O advogado é indispensável à administração da justiça e no seu ministério privado, o advogado presta serviço público e exerce função social. Muita atenção aqui, porque já caiu na prova e pode acabar confundindo você. Veja, sendo o advogado indispensável à administração da justiça, quer dizer que sem o advogado não existe justiça, certo? Isso está na própria Constituição, então a profissão da advocacia é um dos pilares para a constituição e continuação do exercício de um dos poderes de Estado, que é o Poder Judiciário, ok? Tranquilo. Então, é por isso que aí, deduzindo ainda mais essa ideia, o parágrafo 1º diz, no seu ministério privado, o advogado presta serviço público e exerce função social. Ele poderia dizer de outra forma, só para você entender, mais ou menos assim, mesmo no seu ministério privado, ou seja, ainda que esteja trabalhando de forma privada, né, em situações de direito, mesmo que seja de direito privado ali, ainda assim o advogado presta serviço público. Como assim, professor? Quer dizer que o advogado é servidor público? É funcionário público? Não, não caia nessa pegadinha, porque já caiu na prova desse jeito para te enganar, e não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que, veja, o serviço prestado, mesmo que nas questões privadas, se for público, aí a gente nem precisa nem discutir muito, mas mesmo se for em seara privada, esse serviço prestado pelo advogado, ele tem natureza, ele tem características de serviço público. Por quê? Porque interessa, como a gente já viu, sendo o advogado imprescindível à administração da justiça, esse serviço público interessa a toda a coletividade, não apenas aquela pessoa que está contratando. Por quê? Porque o interesse é de toda a sociedade que haja advogado, porque o advogado justamente, ele faz o link aí, né? Ele é o profissional, como já falei no começo da aula, que vai traduzir, que vai deduzir aquelas pretensões da sociedade no Poder Judiciário, tá? É por isso, então, que se diz dessa forma, que ele presta serviço público e ele exerce função social. Já caiu na tua prova perguntando isso. Qual é a função social? Justamente, qual é a função do direito, do Poder Judiciário? Não é de pacificação social? Não é para impedir a autotutela, que as pessoas busquem a vingança privada e a justiça privada? Então, justamente, o advogado faz parte dessa engrenagem de pacificação social. Beleza? Tranquilo? Mas não é servidor público, tá, gente? Pelo amor de Deus. Segundo, no processo judicial, o advogado contribui na postulação de decisão favorável ao seu constituinte. Óbvio, né? No processo eu vou contribuir para uma decisão mais favorável ao meu constituinte, até porque ele confiou em mim. É um dos princípios da advocacia aí, essa confiança. Ele também vai contribuir para o convencimento do julgador e seus atos constituem munus público, quer dizer, encargo público, né? Como a gente já falou, está atrelado aqui a ideia do parágrafo 1º, tá? Os seus atos constituem encargos públicos, munus públicos. Parágrafo 3º. No exercício da profissão, o advogado é inviolável por seus atos e manifestações, nos limites desta lei. Então, vejam quais são as informações aqui importantes nesse parágrafo 3º. Primeiro, que o advogado é inviolável. E aí tem ligação com tudo isso que a gente estava falando aqui, né? Se é imprescindível a administração da justiça, se traz os anseios da sociedade para o Poder Judiciário, se trabalha numa profissão eminentemente conflituosa, de conflitos de interesses, nada mais justo de que a sociedade tenha um profissional que possa exercer esse munus público de forma livre, de forma sem obstáculos, né? Sem barreiras. Logicamente, como nenhum direito é absoluto, ele coloca aqui, ó, nos limites
desta lei. Obviamente, não é por isso que o advogado vai poder fazer o que quiser e o que bem entender. Tudo existe limite. Todos os direitos no direito não são absolutos. Não existe esse direito absoluto, tá? Então, a inviolabilidade do advogado também vai ter os seus limites e vai ser na própria lei. E quais são as dimensões dessa inviolabilidade? E aí a gente vê alguns exemplos. Por exemplo, como assim, professor, o advogado é inviolável? Em que sentido? Primeiro, estamos falando aí da imunidade profissional, que ela é civil, penal e administrativa. Como assim? Civil, por quê? Diante de seus atos e manifestações, eventualmente o advogado não vai poder responder ali por uma ação de indenização, por danos morais. Lógico que se houver excesso, evidentemente que pode acontecer. Não está livre não, tá? Mas dentro do seu trabalho, do seu exercício efetivo, balizado aí pelos princípios da razoabilidade, pela obrigação de urbanidade com as partes, com os colegas, servidores, dentro dessas atribuições, o advogado vai ser inviolável civilmente. Penalmente, a gente vai ver também na aula específica que o advogado ele tem imunidade, né? Imunidade material quanto aos crimes de difamação e injúria. O advogado não comete esses crimes quando estiver em exercício, tá? Justamente por aquilo, por ser uma atividade eminentemente conflituosa. Então, pode acontecer, não é o recomendável, pode acontecer que o advogado venha a laborar nesse sentido, que se fosse fora do exercício da sua profissão, aquela conduta poderia implicar ali em um crime de injúria, em um crime de difamação. Agora, muita atenção, não é a matéria desta aula, mas preste atenção, a imunidade do advogado não se estende ao crime de calúnia, nem ao crime de desacato. O advogado comete sim, ele não tem imunidade, mesmo no exercício da profissão, o crime de calúnia e o crime de desacato. O que é calúnia, professor? Dá lá uma revisada no Código Penal, é quando você imputa falsamente um fato definido como crime a outra pessoa, tá? Se você imputa um fato definido como crime a outra pessoa, mesmo estando no exercício da sua profissão, você está sujeito aí a estar cometendo esse crime. Então tá, imunidade civil, imunidade penal, imunidade administrativa. O que é isso? Quer dizer que só a OAB pode punir disciplinarmente, tá? Essa imunidade também é administrativa aí. 2. A inviolabilidade também está ligada à proteção do sigilo profissional e vamos adiantar, também está ligada à proteção dos meios de trabalho, instalações, documentos e etc. Beleza? Isso vai ser mais avaliado com cuidado na aula de direitos do advogado, está lá no artigo 7º, falando sobre as prerrogativas. Continuando. Artigo 3º. Calma, me acompanhe, como eu falei, são 5 artigos só para essa aula. Já estamos no 3º, daqui a pouco a gente termina, tá? Artigo 3º. O exercício da advocacia no território brasileiro e a denominação de advogado são privativos dos inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil, OAB. Beleza? Mesmo se for advogado em outro país, tem que estar inscrito aqui para poder ser chamado de advogado e para poder exercer a advocacia aqui no Brasil também. Parágrafo 1º, ele fala aqui que, vamos ler, depois a gente comenta, exercem a atividade de advocacia sujeitando-se ao regime desta lei, além do regime próprio, a que se subordinem os integrantes da Advocacia Geral da União, da Procuradoria, da Fazenda Nacional, da Defensoria Pública, das Procuradorias e Consultorias Jurídicas do Estado, do Distrito Federal, dos municípios e das respectivas entidades da administração indireta e fundacional. Quer dizer, exerce atividade privativa da advocacia, qual é? Aquela de postulação aos órgãos jurídicos. Então, é advogado, tá? Mesmo se for um advogado público, o que a lei está dizendo é que também se submete ao estatuto da OAB, ainda que se subordinem à legislação própria. Porque, veja, um defensor público tem lá a lei específica dele, a lei estadual ou lei federal, se for um defensor público federal, mas ainda assim, no que toca a outros aspectos, o estatuto da OAB também vai funcionar aí como legislação subsidiária, tá? Logicamente, a legislação especial prevalece aí sobre a geral, né? Mas, de qualquer forma, o advogado público, seja procurador da Fazenda Nacional, defensor público, procurador estadual, o que mais?
consultoria jurídica dos estados, que consultoria também é atividade privativa do advogado. Sendo assim, também está sujeito aí ao Estatuto da OAB, beleza? E aí, finalizando o artigo 3º, vamos para o parágrafo 2º, que ele vai tocar agora no que diz respeito ao estagiário da advocacia. Bem, o estagiário da advocacia, regularmente inscrito, pode praticar os atos previstos no artigo 1º, na forma do regimento geral, em conjunto com o advogado e sob a responsabilidade deste. Então, quando você falar estagiário, jamais esqueça isso aqui, sob a responsabilidade deste, tá? Esse é um ponto principal. Sempre que o estagiário estiver praticando alguma atividade, ele está aí sob a supervisão ou sob a responsabilidade sempre do advogado. Bom, quem estuda direito, vai terminando o curso ali, ele quer poder praticar o que aprendeu, né? E uma das formas é estagiando. E uma das formas de estagiar é se inscrevendo aí na OAB já como estagiário, já para ter a sua carteirinha, também tem que fazer o juramento. E aí o estagiário que já é inscrito na OAB como estagiário, que tem que estar vinculado a algum escritório, né? Ele tem algumas prerrogativas que um outro estagiário não tem, tá? E é isso que a gente vai falar agora. Primeiro, o estagiário, ele pode praticar qualquer ato privativo da advocacia, qualquer ato, tribunal do júri, né? Pode fazer a defesa oral junto com o outro advogado, pode atender o cliente, pode fazer audiências, pode assinar peças, recursos, não tem problema. Pode então fazer qualquer ato, desde que em conjunto com o advogado e sob a responsabilidade dele, do advogado. Que responsabilidade é essa? Responsabilidade civil, principalmente, né? Vai recair sobre o advogado, beleza? Mas, como eu estava dizendo, existem algumas situações dispostas no Regulamento Geral que o estagiário pode fazer sozinho, tá? Quais são? Primeiro, retirar e devolver autos em cartório com carga. Segundo, obter certidões de processos em curso ou findos. Terceiro, assinar petições de juntada de documentos a processos judiciais ou administrativos. E o parágrafo 2º diz lá que os atos extrajudiciais também poderão ser realizados aí pelo estagiário se ele tiver com autorização ou com subestabelecimento do advogado. Então veja, o que é que eu disse primeiro, então, para resgatar a ideia geral. Qualquer ato, o advogado inscrito, ou melhor, o estagiário inscrito na OAB pode fazer qualquer ato em conjunto com o advogado, ali junto, ali na presença dele, tá? Mas existem esses atos que eu acabei de fazer a explanação, que o estagiário pode fazer de forma isolada. Preste atenção nesse termo, ele pode praticar de forma isolada. Já caiu na prova da OAB dizendo que o estagiário poderia fazer de forma autônoma. E a autonomia dá a impressão, dá o sentido, né, de que não existe a vinculação ao advogado. E aí está errado, tá? De forma isolada, quer dizer, na verdade, aí que ele não está na presença do advogado naquele momento. Mas a responsabilidade, ela persiste. O advogado ainda continua responsável por aquele camarada ali, por aquele estagiário, por aquelas condutas que ele estiver praticando ali, beleza? Então, de forma isolada, o estagiário chega lá no cartório da vara com sua carteirinha da OAB de estagiário e diz, olha, eu quero a certidão desse processo aqui. Ah, ele já foi finalizado. Não tem problema, o regulamento me garante aí certidões de processos em curso ou então dos processos findos, tá? Ou ele pode chegar lá também e dizer o que? Eu quero retirar esse processo em carga. Então, o funcionário da vara vai fazer ali o documento que está atestando, que está ali entregando aqueles autos, né? E você, estagiário, você não que você é futuro advogado, mas o seu futuro estagiário, assina lá, dizendo que está retirando aqueles autos. Também é possível, mesmo sem estar na presença do advogado naquele momento. E também é possível assinar petições de juntada. Olha que moral. O que é isso? Petições de juntada. São petições em que não se pede nada de mérito, mas está apenas acrescentando algum documento naquele processo ali. Então, também nesse caso, o estagiário pode fazer sozinho, pode assinar até sozinho ali, tá? Como é que é isso, professor? Bom, se tem lá, de repente faltou juntar o RG e o CPF da minha cliente. O advogado fez a inicial, peticionaram juntos e tal, mas ficou faltando esses documentos aí, ficaram de fora.
o estagiário pode fazer a petição. Excelentíssimo senhor juiz de direito da tal vara, de tal comarca, parará, parará, cliente fulaninha, 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 ora representada, né, pelo estagiário que tem poderes, aí tem que estar lá na procuração com poderes para isso, tá? Vem requerer a juntada aí, e se quiser fundamenta até com base aqui no regulamento geral também, no artigo 3º, parágrafo 2º do Estatuto da OAB. Porque petição de juntada, o estagiário pode fazer sozinho, tá? Vinculado a um advogado sempre, mas sozinho ele pode pedir a juntada de documentos, porque não tá discutindo ali o mérito, está só juntando documentos, tá? E por fim, atos extrajudiciais, né? Com autorização ou subestabelecimento, como a gente já falou. Vamos fazer agora uma pequena pausa, já já a gente volta para terminar aí, falta só os comentários agora do artigo 4º e do artigo 5º para a gente encerrar essa aula. Valeu, galera, até mais.